Ok, já foi dado start aqui na gravação. Então, deixa eu já compartilhar aqui a nossa tela. Vou pôr a tela inteira, que aí fica mais fácil. Então, pessoal, na aula passada eu estava dando uma olhada aqui, né? A primeira a gente falou da introdução, né? A segunda foi a análise completa lá da atividade um, né? E aí, nessa aula, eu estava dando uma olhada aqui, foi que a gente veio lá na aba biblioteca, né? Aí entrou aqui no YouTube, né? Onde baixa aqui o programa. E aí a gente descobriu que ele estava bugado. Eu até coloquei o que funciona aqui, ó, na nossa pasta, né? E daí eu até, ó, já fiz já uma pasta aqui são os materiais que vão estar disponíveis para vocês da atividade 2, que são 5 esquemas. Aí, como eu vi que ela não colocou, que eu pedi para ela colocar o link do programa baixado em dois locais, aqui, né, na biblioteca, e eu pedi para ela colocar em cima da aula aqui, dessa aula 2 aqui, ó. Ela colocou só a NT 04 lá da Equatorial, colocou a 01, né, e colocou o link para baixar as normas da Equatorial. Pelo menos isso ela fez, aí eu dei uma olhada aqui para confirmar, né? Tá aqui o material extra. O da aula um, acredito que se você não, né, não tem um programa para simular, como é que você vai testar ele aqui, né? Aí, assim que a gente finalizar a aula de hoje, eu já vou pedir para algum monitor aqui que está disponível para ele já colocar hoje mesmo, né? Para vocês não perderem, né, mais tempo, porque eu jurava que vocês já estavam com acesso ao CAD de cima, tá? Então vamos lá, vamos na atividade 2. Eu já até tinha baixado ela aqui, né, na nossa pastinha, mas vamos lá, vamos. Deixa eu aqui na situação de aprendizagem 2, ó. Deixa eu ver aqui em atividades. A SAP é a mesma, né? A, a situação de aprendizagem aqui, o descritivo, né, é o mesmo, só está faltando a folha de atividade. Deixa eu ver se está dando para acessar ela direitinho aqui. Ok, está carregando. Aí, é igual eu expliquei na aula passada aí, né? Eles estão fazendo consertando aí alguns bugs que estão acontecendo aí na plataforma, mas mesmo assim, ó, quando você passa de uma aba para outra, às vezes o cronograma ele apaga. Aí você vem no Ctrl F5, né, ao mesmo tempo para conseguir carregar o cronograma aqui total. Às vezes acontece isso. Então, pessoal, vamos já para a atividade 2. Eu já tinha baixado ela aqui, né? Vamos abrir aqui o descritivo, né, da SAP 1. A gente já fez a análise da atividade 2, né? Agora vamos acompanhar o contexto da atividade 2, né? O do 1 já foi feito. E aqui fala que são 5 esquemas, mas eu confirmei, são 4 mesmo. Tem um erro aqui. Então vamos já abrir aqui a folha da atividade 2. Geralmente, dependendo aí da versão que você tem, aparece isso aqui, ó, habilitar edição. Você só clica aqui que ele habilita. Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo. Eu gosto de deixar ela. Ok. Então, essa aqui é a folha de atividade, que inclusive, essa daqui é a mesma folha que vocês vão encontrar lá na montagem no laboratório. Desculpa, gente. A diferença é que lá no laboratório vocês não vão efetivamente
executar a montagem, né, desses quatro esquemas aqui. Beleza, vamos ver o contexto 2 aqui, ó. Depois de ter realizado todo o conhecimento de suas devidas funcionalidades, né, dos dispositivos e motores, né, e lá, lembra lá na atividade 1, ele viu vários tipos de ligações, reconheceu a simbologia, né? Normalmente aberto, normalmente fechado, simbologia para relé, simbologia para fusível. Até a gente viu aqui na simulação que eu abri a simbologia para motor, disjuntor motor, né? Que já vem com relé. Então, depois de, né, ter absorvido todo esse conhecimento, né? Mateus, né, continuando aqui, né, deverá fazer a interpretação dos comandos elétricos, né? Então, ele vai ter que fazer a interpretação tanto do circuito de potência, igual a gente viu na atividade 1, né, que ela representava a partida direta simples, né? Sem nenhum, a gente até viu lá na norma que segundo os livros, né, por exemplo, você pegar um livro aí, o famoso, e o livro do Mamed, até 7,5 CV é possível você fazer a partida, né, direta, sem utilizar, né, é lógico, né, utilizando um contator, utilizando um relé térmico, ou utilizando um fusível para acionar, né, uma chave. Ela parece uma chave faca, só que ela tem a proteção de um fusível. Aí, às vezes, é aquele fusível base E29, né, que ele é rosqueável igual a lâmpada, aquelas lâmpadas que a gente compra, lâmpada comum, né, fluorescente, por exemplo. Quer ver, ó? Base, acho que é E29, um negócio assim. Tem a base E29, tem a base E20. Então, aí tem o E29, que é esses aqui, ó. Basicamente, esses daqui, ó. Tem essa basezinha roscada aqui, ó. Aí você utiliza uma chave semelhante a essa que está mostrando aqui na foto aqui, que ela é tipo faca. O fusível, ele fica ou aqui em cima, geralmente aqui em cima na entrada, né? Aí você tem essa base rosqueável aqui. Aí o fusível, ele vai servir o quê? De ponto de ligação entre o cabo ou o fio, né, que está vindo do secundário lá do transformador. Ele protege, que ele fica na parte de cima, e aqui você tem a bainha aqui da lâmina, né? E você tem uma lâmina tipo faca que você vai fechar esse circuito aqui. Antigamente, a Celg, né, nos primórdios aqui em Goiânia, não tinha disjuntor, não, era basicamente esse tipo de fusível. Aí tem o base E29, se eu não me engano, acho que é base E20. Tem vários tipos aqui para você, né, fazer o circuito lá de proteção. Daí, pessoal, deixa eu voltar aqui. Que são representados, né, nos diagramas de potência, né? Sempre você vai ter o diagrama de potência e o diagrama de comando, né? Igual aqui na folha aqui, né? Tem uns quatro esquemas, né? Hoje a gente vai analisar a instalação da partida direta, né, que foi a mesma da aula passada, ou seja, segundo a literatura aí, né, de eletrotécnica, de engenharia elétrica, até o 7,5 CV, né, que é possível, segundo a concessionária, dependendo aí do tipo da arquitetura do motor, né, até 7,5 CV. Acima disso, você tem que utilizar uma outra técnica, né, chave compensadora, por exemplo, né, partida estrela triângulo, igual tá falando aqui, né, e algumas concessionárias, dependendo da arquitetura e do motor, até 5 CV. Acima de 5 CV, né? Você tem que utilizar outra estratégia, né? Então, o consenso, dependendo aí da concessionária, até 7,5 CV de potência.
outros é até 5 CV. Acima desses platôs aí já uma partida direta já é atrapalhada pela corrente de partida, né? Que é cerca de, segundo a gente abriu a apostila aqui, né, do curso, na placa do motor estava 7,9 a relação de corrente de partida com a corrente nominal, né? Ou seja, 7,9 vezes a mais do que a corrente nominal. Como também compreender os tipos de ligações presentes, como se diz, os tipos de ligações clássicas, né? Em motores que funcionam com partida direta e triângulo com reversão, né? Então você tem a direta com reversão e você tem a triângulo com reversão também, né? Hoje a gente vai entender, vai esmiuçar o que essa partida direta com reversão, né? Ela significa, né? Que artifício que eu utilizo, qual que é o linguajar, né? Que identifica esse artifício, né? Já dando spoiler, é o intertravamento, né? Com reversão, assim, Mateus vai interpretar a lógica de cada ligação e certificando se realmente essa nova máquina está devidamente testada e pronta para ser entregue à produção, né? Ou seja, pronta para ser, né, entregue lá para o cliente final. Assim, após todo esse desafio vencido, Mateus irá ter desenvolvido as habilidades, né, necessárias para se tornar um excelente técnico eletrotécnico, ou seja, as habilidades que o técnico em eletrotécnica, o engenheiro eletricista, o tecnólogo em eletrotécnica necessita para poder desempenhar o seu trabalho, beleza? Então vamos, né? São vários formulários, né? São 4 aqui, né? E esse formulário aqui, pessoal, ele é interessante porque ele simula uma situação, né, de um eletrotécnico ou de um engenheiro, né, do profissional da elétrica, né, do eletrotécnico ao até eletricista também industrial, né? Geralmente é o industrial que pega mais nesse lado aí, né? O que ele vai lidar no dia a dia. Eu vou pegar um exemplo, né, de alguns alunos que trabalharam, né, até hoje trabalham, depois que estagiaram, né, foram contratados e tal. Eu tenho alguns alunos que trabalham lá na Eletrotransol, né, provavelmente, como vocês são aqui de Goiás, né, vocês devem conhecer. Tem a Eletrotransol, né, que é uma loja aí bem famosa, não Lá em só Goiânia, professor, já fui lá. isso, não só aqui em Goiânia, mas também em outros estados, né? Se não é a maior, é uma das maiores. Tem uma outra famosa aqui que é a Eletroenergia, né? Mas assim, pelo menos a de fama, assim, eu até conheci o que era o dono, né? Ele depois faleceu. Aí quem assumiu é o filho dele. Eu não me lembro o nome do filho dele. Mas o seu Geso, né? Inclusive, quando eu fazia engenharia elétrica, o seu Geso né, que ajudou a gente num trabalho lá sobre dispositivos, né, capacitores, resistores, ele que forneceu para a gente, né, e ele trabalhava lá simplão mesmo, comum, montando, né, mesmo com a idade avançada que ele tinha, né, ele ficava lá normalzão lá, montando quadro, né, ele não tinha esse negócio, eu sou o chefe, eu sou o dono, vou ficar quieto aqui, né? Ele trabalhava lá normalmente, tanto que quando eu conheci, eu achava até que ele era um funcionário de lá, né? Assim, um funcionário contratado, né? Então, é uma empresa assim que ela prima pela qualidade. Aí, o que esses alunos eles faziam, não só no estágio, mas depois, né, quando eles adquiriram mais conhecimento e foram trabalhar. Sempre era assim, tinha uma área lá que o pessoal, por exemplo, fazia o projeto, né? Eles têm lá uma seção que é de os projetistas, né? Ele pega um projeto completo, ele pega o serviço completo, né? E executa, faz o projeto, né? Cria o projeto elétrico. E aí depois o cliente, além de pedir para a eletroenergia, a Eletrotransol, fazer o projeto, eles também pedem para executar, né? Então, você pode pegar tanto o projeto, é um dos serviços que não só o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, o tecnólogo pode fazer, né?
mas como também, né, projetar e executar. Geralmente você fazer a instalação, a gente chama, né, o jargão do CREA, o jargão do CFT, né, do Conselho Federal dos Técnicos, é a execução. Então, tem o projeto, que é você conceber, calcular, colocar lá na planta, né, na planta os detalhes, os diagramas unifilares, multifilares, e depois você executar, pegar aquilo que foi projetado, calculado e colocar para ser montado, né, e ser aplicado na indústria. Então eles faziam, tinha essas duas etapas, né? Tinha a etapa de projeto, e aí depois com o projeto que eles faziam era mais fácil, né? Porque aí já tinha ele bem mais rápido, e daí ia lá para o setor de montagem. Alguns negócios, né? Alguns empreendimentos, eles montavam literalmente tudo quanto era quadro lá na Eletrotransol, ela é bem grande, né? Vários galpões lá, né? Eles montavam lá, depois colocavam no caminhão e levavam para o cliente. Às vezes, né? Às vezes, por exemplo, estou montando uma subestação abrigada, né? Então, o ideal é você montar essa subestação abrigada lá no cliente. E tinha esse serviço também. Ele ia lá no cliente, fazia a montagem lá em campo, né? Fazia o teste que dava para fazer em campo, dependendo, às vezes dava até para você testar uma ou outra coisa lá na Transol, né? E já deixar o quadro lá pré-montado, só esperando para ser conectado no sistema elétrico de potência. Também tinha esse outro contexto aí, né? Então, eles pegavam partida direta, né, de clientes pequenos, né? Ou partidas indiretas aí, né? Estrela triângulo, igual a gente tá vendo aqui, chave compensadora, né? Partida direta com a frenagem, né, do motor. Também tem a partida indireta aí, né? Que a gente utiliza uma soft starter, que não está aqui no caso. Geralmente, lá no laboratório, quando eu ministro aula presencial, né? No laboratório, a gente costuma aplicar soft starter, né? Em uma das aulas e depois fazer a aplicação dos conhecimentos para instalar um motor e dar a partida, né? Simulando algum processo produtivo, né, em que eu preciso fazer o controle de velocidade. Daí a gente utiliza o inversor de frequência, ainda mais se a potência for muito alta, né, requer, requer contemplar o inversor de frequência. Então, basicamente, ó, esse folheto aqui quem criou esse material aqui foi o DR Bahia, né? Então, esse folheto aqui, ele contempla muito bem o que vocês vão ter né, no dia a dia aí do trabalho de eletrotécnico, né? É lógico que não vai ter aqui, né, nome, por exemplo, vai ter o nome, né, do técnico que cuidou dessa montagem, né? O nome da empresa, vai ter, né, é, dependendo aí, né, se você bate ponto ou no sistema eletrônico ou no sistema manual, geralmente é eletrônico, né? E daí coloca, fulano de tal estava no turno tal. Então, basicamente, seja o projeto seja concebido lá dentro da empresa ou vocês recebem um projeto pronto, né? Você pega esse projeto e daí retira as informações que você precisa para fazer as etapas de montagem. Preciso instalar 30 motores. Esses 30 motores são de que potência? Geralmente, aí você pega os com potência menor, geralmente você pega o pessoal que tem menos experiência para fazer a montagem dele, né? E os de potência maior, que requer, né, um inversor, que requer um soft starter, ou até, sei lá, uma chave compensadora aí, mas que, né, requer você setar ele, né, de forma assim, mais, vamos dizer assim, que ele tem alguns dispositivos especiais, geralmente eles colocam na mão de quem tem mais experiência, né? Então, basicamente é isso que vocês vão ver lá, né? Vocês vão pegar o projeto, vão pegar dependendo do tamanho do empreendimento, no memorial descritivo existem as folhas que mostram, essa aqui vai ser a bomba de recalque, né? Do reservatório de combate a incêndio. Não, essa aqui vai ser a bomba de recalque do reservatório de água,
né, por exemplo, e por aí vai, né? Então, né, no empreendimento vai mostrar. Tem algumas bombas especiais que o pessoal utiliza, por exemplo, lá na Ambev, para você bombear, em vez de água, né? Bombear, tem um sistema lá que chama sistema de SIP, né? Acho que é CIP, não, acho que é CIPA, mas só que é com S. Não é o CIPA lá da ONR5, não. É um sistema lá de limpeza automática. Por exemplo, você invasa uma cerveja, sei lá, uma Budweiser. Estou chutando aqui. E aí depois você precisa fazer o invase agora de um refrigerante, né? De uma Pepsi, por exemplo. Você não vai simplesmente pegar a Pepsi e transferir pro tanque onde estava o reservatório da Budweiser, né? Porque senão a Pepsi vai ficar com gosto aí de cerveja, né? Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer o processo acho que é SIP que chama lá, que é o processo de limpeza. Esse processo de limpeza, você joga soda cáustica no tanque, né? Eu sei que tem mais outras coisas aí. Aí literalmente, ela retira todo o resíduo lá da Budweiser, por exemplo. Aí joga soda cáustica e depois, né, em meio aquoso, né? Faz a limpeza e depois joga água normal, né? Um tratamento químico lá especial, né? Porque soda cáustica, ela é uma base, só que ela é uma base ácida. Então você tem que neutralizar, né? Depois que faz a limpeza, né? Você tem que jogar um produto para neutralizar a soda cáustica, porque se alguém beber isso, né? A pessoa pode morrer na hora. É queimadura, tanto que para você, por exemplo, se houve um acidente, soda cáustica caiu na sua mão ou você ingeriu, né? Você nunca pode jogar água, porque jogar água é a mesma coisa que você jogar álcool no fogo, né? Você vai piorar a situação. Então você joga lá um produto, eu nem me lembro qual o produto que ele vai fazer a neutralização. Então joga esse produto com a soda cáustica, faz a limpeza do tanque e aí depois fez a limpeza do tanque, joga esse outro produto para lavar, né? E neutralizar a base ácida, que é a soda cáustica, né? Para não trazer problema aí para os usuários, pessoas que vão tomar o refrigerante. Aí fez essa limpeza, né? Pôs a soda cáustica, e depois tirou, né? Para tornar ela o tanque seguro, né, para armazenar o refrigerante, né, no caso uma Pepsi, e daí você começa novamente o processo de invase, né, agora desse outro produto que é uma Pepsi, né? Eu agora, né, acabou a Pepsi, então eu vou colocar uma soda limonada, né? Do mesmo jeito, você tem que fazer a limpeza, porque senão, né, a Pepsi vai ficar lá com gosto de Pepsi Twist, né? E Pepsi Twist já é outro sabor que tem. Então, todos esses processos, eles requerem máquinas elétricas, requerem motores de várias potências. Então, quando você pega todo o projeto, a planta lá, né? Aí cada um, né, vai montando, ou montando lá na empresa, né, na Transol, por exemplo, né? Ou então no próprio cliente. E aí você utiliza esse formulário, que geralmente ele foi elaborado lá no memorial descritivo do projeto. Então, aí sempre vai ter diagrama de força, né? Que é o que vai realizar o trabalho elétrico, né? Lá do equipamento, seja ele uma bomba, né? Uma bomba de recalque, ou um motor que vai girar uma esteira de tantos metros aí, você precisa de vários motores, né? E por aí vai. E sempre você vai ter o diagrama lógico, né? A lógica que a gente utiliza em acionamentos elétricos, né? Então, aqui está listando o funcionamento, né, da partida direta com a lógica da reversão, né? E nesse contexto, você vai fazer o quê? Você vai é, fazer o levantamento do material que você vai utilizar nessa montagem, né? E como você já é um eletrotécnico experiente, né? Ou até mesmo, né? Você pode até estagiar, mas você já conhece, você sabe que tem fusíveis, você sabe que tem contatores, né? Você sabe que tem aqui um relé térmico, um motor, né? Um motor trifásico. Então, você vai fazer esse devido levantamento,
né, no quantitativo de material. Depois, né, você tem o diagrama aqui, aí você coloca o material e a quantidade que você vai utilizar, justamente, né, depois um pessoal faz, né, a contabilidade lá, para você mostrar tudo todos os insumos que você utilizou para fazer essa montagem. Daí, a etapa até você entregar para o cliente sempre é o seguinte: você faz a montagem primeiro, né? Depois que você fez o quantitativo de materiais que são necessários, né, para você poder montar a partida direta com reversão. Depois, né, você faz a montagem. Qual que é o risco que tem na montagem, né? Ah, o risco de eu me cortar utilizando, sei lá, a chave de fenda, né? Eu vou estar lá parafusando, de repente, eu imprimo muita força, aí a chave de fenda escapola e vai no meu braço, por exemplo, né? Dependendo aí da posição. Então, sempre na montagem, né? Você tem um risco, né? E daí você tem que listar o que que você vai fazer, né? O que que você vai utilizar para você anular ou, né, neutralizar o risco, ou você diminuir o risco para que esse trabalho tenha o mínimo de segurança possível, né? Baseado naquela matéria que a gente já fez, que é segurança, né, em eletricidade. Depois que você montou, aí você vai testar. Geralmente, para você testar, você vai ligar a máquina. Às vezes, você já, antes de você ligar a máquina, né? Se você não está de acordo com, sei lá, o fusível que vai utilizar aqui, porque a corrente é muito alta, esse fusível vai atuar, né? Às vezes você detecta lá no projeto um erro de cálculo. Erro de cálculo pode acontecer. Daí você faz esse levantamento justamente, né, para verificar se está tudo ok, se está tudo correto. Você vê um erro desse, você fala, olha, esse fusível, embora, né, o projetista que tem RT tem tudo, mas esse fusível para a corrente elétrica desse motor não vai funcionar. Daí você, né, faz um relatório lá. Você sempre tem a etapa de montagem, né? E a etapa de teste para saber se essa montagem que você fez, ela tá ok, tá funcionando. Você pode utilizar, você pega o multímetro lá, né? E faz o teste de continuidade, né? Para mostrar que aquele equipamento, né? Tá funcionando, a lógica que tá funcionando também, né? Esse aqui tá bem simples, né? Igual, acho que foi o Leomar que falou na aula passada, né? Você pode utilizar lâmpadas, né, para mostrar que, né, um contator está ligado, o outro não está, né? Porque na verdade você utiliza dois contatores aqui, mas mas é um motor apenas, né? É porque você está fazendo o quê, né? Ou girando ele para o sentido horário, ou então girando ele para o sentido anti-horário, tá bom? Então vamos nos ater agora, nesse momento aqui, vamos. Pode Eu vou. usar o contato 96 e Ah, 97, 98, o contato aberto do relé térmico para colocar uma lâmpada sinalizadora de falha. sim, pode pôr. Mas aí é aquela questão, né? Por que que tem essa SAP aqui, essa simulação? Você vai, né? É óbvio, quando você estiver, né, executando lá no mundo real, você vai utilizar exatamente o que o cliente, né, pediu, ou seja, o que está lá no projeto, né? Você vê que, ah, não, tá usando fusível. Ah, eu posso utilizar disjuntor motor, que é muito melhor, né? Mas assim, como é um serviço, como o projeto, né? O projeto está te falando para você montar aquilo, você vai fazer, né? Embora, né, pelo seu conhecimento técnico, você saiba, né? Você sabe lá que é um disjuntor motor caberia muito bem. Então, deixa eu pegar aqui, para a gente não demorar muito nessa parte aqui, ó. Deixa eu até colocar ele de lado aqui. Não vamos precisar agora. Nesse momento, não vamos precisar agora da descrição. Eu vou pegar aqui. Deixa eu achar.
Vamos fazer aqui a simulação aqui do levantamento de material, né? Aí eu já tenho aqui já um modelo que eu fiz, né? Fiz um modelo aqui, tem até algumas coisas que eu não considerei, né? Mas daí eu coloco, né? Eu coloco aqui nessa análise nossa aqui. Daí, esse modelo, a gente vai fazer só o da partida direta, né? E aí, depois que a gente terminar aqui o levantamento, o que que vamos fazer? Eu vou pegar a simulação aqui do com reversão e a gente vai rodar e vai tirar algumas conclusões, tá? Deixa eu voltar aqui, compartilhar. Eu estava procurando aqui o modelo que eu fiz. Às vezes a gente escrevendo aqui, a gente perde tempo, né? Então, ok, né? É uma partida direta com reversão, ou seja, é um motor apenas, né? Então, eu tenho um relé, né? Um relé térmico aqui, tenho fusíveis, né? Então, do levantamento que eu fiz aqui, o que que a gente precisa? Depois eu vou complementar aqui, que cabe mais alguma coisa aqui para a gente complementar. Deixa eu já aproveitar que já põe em vermelho, porque aí eu lembro, né, nas próximas aulas que a gente já fez isso, né? Então, ó, por exemplo, contator. Nós temos dois, né? Então, são dois contatores. Um que é para ir diretamente, né? A gente utilizar ele direto aqui, né? Na partida direta. Perceba que tá aqui, ó, fase A, né? Deixa eu utilizar aqui o vermelho. O vermelho fica mais fácil aqui da gente. Então, ó, o contator 1, ó, ele tá ligado direto, ó, fase A, né? B e C. O contator 2, ele, se você perceber aqui, ó, o borne, o superior, ó, um do contator 1 e do contator 2 estão saindo da fase A, beleza. Só que aí, ó, o contator 1, ele continua, né? Tá vendo? Ó, ele continua na fase A. Beleza, o K1 ele continua na sequência A, B e C. Ok. E o K2, né? Para eu fazer essa reversão, né? Ou seja, para, sei lá, o K1, tô chutando aqui, viu? K1 é para ele se rodar no sentido horário, por exemplo, né? E o K2 ele vai ter que rolar no sentido anti-horário. Anti-horário, né? O K2, por exemplo, né? Então, qual que é a lógica, né, para eu gerar a reversão do motor, ou seja, eu girar ele ora no sentido horário e ora no sentido anti-horário. Então, o K1, eu estou arbitrando aqui, né? Eu estou chutando sem fazer teste, é porque não sei se você já viu, provável, se você já trabalha na área, né? Tem aquele o sequencímetro, não é o frequencímetro, é o sequencímetro. Daí ele tem 3 garras jacaré, né? E daí você utiliza ele para ver a sequência de fase. E geralmente ele ainda, na hora que você coloca as garras jacaré em cada fase, daí na hora que você liga ele, aí ele até aparece, né? Ó, desse jeito ele vai rodar no sentido horário. Aí se você troca duas, aí ele já inverte mostrando que vai rodar no sentido anti-horário. Geralmente o pessoal lá da Transol, das outras empresas, utiliza o sequencímetro aí, né? Para fazer né, um teste ali de bancada, mas você fazendo um teste ali, ligando ele ali, por exemplo, se for um motor de pequena potência, até dá para fazer isso. Agora, se for um motor de alta potência, daí eu tenho que utilizar o sequencímetro, né, sem ligar o motor para eu ter certeza para que rumo que ele vai girar. Né, se o contator 1 vai ser para o sentido horário ou se o contator 2 vai ser para o sentido anti-horário. Como é uma E potência. ele Pode falar. mostra também as fases que tá invertida. Ele mostra também as fases Isso, invertidas. isso mesmo. Ele mostra lá a sequência natural de fases, né? Tem a sequência natural,
Ele é muito bom, assim, para você, principalmente se for uma máquina de potência muito alta, né? Que agora, né, é só você ir, e querendo ou não, é só você ir lá no barramento, né, e testar essa sequência aí. Ok. Então, o K1 tá indo direto, ó, A, B e C, e o K2, ó. O K2, o primeiro borne, ó, ele sai do A, só que ele finaliza onde, ó? No C, né, ó. Ele iniciou no A aqui, ó, e o borne inferior dele, ó, foi para a fase C, né? E o segundo aqui, ó, o K1 tá no A, continuou no B, né? Vou até mudar de cor aqui, ó. Aí continua no B. Agora o K2, ó, saiu do B. Opa, continua no B. Então, K1, né? Aí vamos supor aqui, ó, K1 tá B, C. E K2 tá o quê, ó? Aí C, né? O segundo aqui, ó, B, continuou no B, não mudou, né? Provavelmente vai ser no A, né? Então vamos pegar outra cor aqui, o laranja aqui, ó. Então o C, ó, aí o K1 continua, né? Terminou na fase C e o K2, ó. Aí vem, ó, saiu na C, no borne superior dele, né? No contato 5, no contato 6 aqui, ó. Ele foi parar lá no A, né? Então, CBA, ó. K2 está com a sequência CBA e o K1 está com a sequência ABC. Então, essa é a primeira, como se diz, desafio aqui do problema. É eu entender que a reversão, eu tenho que pegar um dos contatores e inverter duas fases, né? Uma que ela se conservou, né? A fase do meio, né? Por assim dizer. E eu só troquei, né? A primeira fase, a fase A com a C aqui, e para eu mudar a sequência. Então eu arbitrei que o K1, né, seria o sentido horário e o K2, né, é o sentido anti-horário. Beleza, a primeira, como se diz, a primeira etapa do problema a gente já matou. Então, pelo diagrama de lógica, né, ó, a proteção poderia ser um disjuntor motor, né? No caso aqui é um fusível, né? Então, contatores, ó, a gente contou aqui, ó, são dois, ok, a lista de material até agora está correta. O relé térmico, né, tem um. Se tivesse um disjuntor motor, o relé térmico ele já vem embutido nele, né? Ok. O botão normalmente aberto ou, né, NO, né, normally open. Então a gente tem dois, né? Porque um vai ser para acionar no sentido horário e o S2, por exemplo, vai ser no sentido anti-horário. Estou chutando aqui. Então por isso que nós temos dois botões normalmente abertos, né? A gente viu na aula passada que geralmente para acionar um dispositivo, né, uma máquina, a gente utiliza um botão, né, no terminal, os finais 3 e 4, né, normalmente aberto. E para o desligamento, geralmente, e vai ser um, né? Porque aí esse desligamento ele vai ser para desligar o sistema. Se você observar aqui, só apenas essa parte aqui, ó, apenas essa parte aqui, ó, é a tarefa da aula passada, ó. É o quê? É a partida direta singela. Ó o selo aqui, ó. O selo, ó, borne superior do normalmente aberto do contator, do primeiro terminal, né? Por isso que tá aqui um no início, né? E depois três, né? Deixa eu até dar um zoom aqui, dar uma melhorada, né? E no borne inferior, né? O normalmente aberto, ou seja, tanto o botão o 1, né? Quanto o K1, os normalmente abertos deles aqui estão em paralelo.
A essa ação a gente chama de selo, né? A gente aprendeu aí na aula passada que é o selo. Então, esse selo é o que vai, né, manter, né, na hora que liga o circuito, ele vai manter o botão, né, o que geralmente tem uma mola, né, um retorno por mola, ele vai manter não o botão, né, mas o normalmente aberto, né, do contator, depois que ele é acionado, ele torna-se normalmente fechado. Beleza, até aqui, ó, daqui até chegar nesse borne aqui, é a partida direta, né? E aqui é o selo. Agora, aqui está como se diz, o filé do boi para a gente fazer uma montagem com segurança do da reversão, né? Porque imagina a seguinte situação: eu aciono o motor para rodar no sentido horário, por exemplo. Então, ó, o K1 estava aberto, vai tornar-se o quê? Normalmente fechado. Aí o normal era já eu vir direto, né? Do segundo borne, do borne inferior, já vim direto para energizar a bobina do K1, por exemplo, né? Ok. A questão é que se eu, de repente, vier no painel e apertar a reversão do circuito, você concorda que é o mesmo motor aqui. Então, eu estaria curto-circuitando o circuito, né? É, por exemplo, aqui, ó, inverter as fases, né? Para eu promover justamente o quê? Para eu promover a inversão do circuito, né? O giro ao contrário aí. Só que eu inverti as fases, né? Por exemplo, fase A com fase A, né? Se a gente for pegar lá a senoidal, né? Nós temos a fase A, nós temos, vamos pegar aqui, pintar de vermelho, ó, 120 graus depois. Ó, aqui no meio dá 90 graus, né? Vamos pegar até aqui dá 180, né? Então, 120 graus aqui, ó. Aí a fase B vai ser uma senoidal. Faz de conta que elas são tudo igual aqui, ó. 120 graus depois a fase B. E vamos pegar uma cor aqui, esse verde aqui, ó. Aí da fase B aqui, ó, do mesmo jeito, ó, 90 graus, aqui dá 180, então tá mais ou menos por aqui os 120 graus aqui que elas estão defasadas. Então, o sistema de fases, né? Eu não tenho um curto-circuito, por exemplo, né? Eu posso utilizar só a fase A, ou a B, ou a C, ou dependendo da quantidade de polos que essa máquina tem, né? Obviamente, seria uma máquina no modo gerador, né? Um gerador de energia. Então, eu poderia virtualmente colocar fase A, B, C, D, F, G, H. Eu poderia lotar de fases dessa máquina, né? A questão é por questão de estabilidade, é que três fases é a melhor resposta, porque elas estão defasadas 120 graus, né? E eu vou manter a potência, né, desse circuito aí, né, desse gerador de energia. Ok. Quando eu faço a inversão aqui, né, para mudar o sentido, eu estou literalmente aqui, ó, pegando, ó, como eu troquei a A com a C, né? Se eu já esquece esse implemento aqui, ó. Vamos lembrar só da aula anterior aqui, ó, que foi ligado direto no K1, né? Se eu manter essa ligação, a ligação original aqui, sem usar esse artifício aqui, que daqui a pouco eu falo o que que é. Sem usar esse artifício aqui, eu vou provocar um curto-circuito entre fase A e B. A gente sabe que, aí vamos supor que esse daqui é 220 volts, esse circuito de baixa tensão, né? Se eu ligar a fase A com a B, né, um equipamento bifásico, não vai haver, né, nada no circuito, porque ele foi projetado para suportar a tensão, né? Se eu pegar 220 da fase A com 220 da B, né, multiplicando aí por raiz quadrada de 3, vai dar 380. Então, a tensão bifásica é 380 volts. Só que o equipamento, ele foi o quê?
ele foi projetado para suportar, né, tensão bifásica, né? Ok. Agora, quando eu ligo simplesmente a fase A com a fase B, né, ou a fase A com o neutro, e eu não coloco no meio do caminho, né, por exemplo, entre a fase A e B, se eu conecto ela com um equipamento, né, um chuveiro aqui, que ele foi projetado, né, para tensão de 380, né, eu posso colocar ele em duas fases. Então ele vai dissipar a potência e essa energia, essa diferença de potencial vai ser dissipada aqui no equipamento. Agora, se eu simplesmente pegar a fase A com a fase B, seja de nomes diferentes, ou seja, as senoidais estão o quê? Estão, né, desalinhadas 120 graus, né? E eu simplesmente ligar as duas sem ligar um equipamento que suporte a tensão entre as duas aqui, vai ocorrer o fenômeno de curto-circuito, ou seja, a corrente ela vai tender ao infinito, ou seja, vai dar pipoco, né? Como se diz, lá no boteco a gente chama de pipoco, né? Então vai dar problema, vai dar falha aí no circuito. Para eu evitar, né, eu, eletrotécnico, engenheiro eletricista, tecnólogo em eletrotécnico, para eu evitar isso, o pessoal criou o artifício que é chamado, deixa eu pôr numa cor diferente aqui. Agora, ligar o normalmente aberto, né, o borne inferior, no borne superior do outro contator que eu estou utilizando para fazer a reversão, né, de giro aí da máquina, né? E depois, né, aí a jogada é colocar no normalmente fechado. Por quê? Porque vocês concordam que eu vou ligar o equipamento, né? Vou ligar o equipamento aqui, vamos supor, está desligado. Liga o equipamento. O que era NA, né? Normalmente aberto, tornou-se, enquanto ele está ligado, normalmente fechado. Em contrapartida, né? Depois que eu passo pelo K2 aqui, que ele é normalmente fechado, ele torna-se o quê? Depois que ele for acionado, né? A mola dele vai ficar o quê? Normalmente aberto. Aí é que tá. Para eu, aí vamos supor, eu venho aqui e tento ligar o S2, ó. O S2 tá no normalmente aberto do K2 aqui, né? Então, quando eu ligo, ele vai tentar forçar, né? Ele vai tentar tornar, já que no borne superior ele está ligado direto já na alimentação aqui, né? Ele vai tornar-se o quê? Normalmente fechado. Mas aí o K1 aqui, ó, ele vai, o do contator 1, ó, que é o normalmente, que ele é normalmente fechado, ele vai estar o quê? Normalmente aberto. Então eu não vou conseguir, né, fazendo esse artifício aqui, ó, que é chamado de Inter de Milão, é, professor? Não. Intertravamento. Eu fazendo essa inversão, né, do K1 borne inferior aqui, do normalmente aberto do K1, no borne superior aqui do K2, normalmente fechado, e energizando literalmente a bobina do K1 e fazendo o inverso, né, no giro oposto aqui, eu estarei intertravando, ou seja, eu vou ligar aqui no sentido oposto com esse aqui já ligado, né, o S1, né, no sentido horário, por exemplo, né? Como ele vai estar aberto, eu não vou conseguir acionar e não vai acontecer o curto-circuito, por exemplo, né, entre a fase que está trocada aqui, né, entre a fase C e a fase A, por exemplo, né? Não vai acontecer esse curto-circuito, ou seja, simplesmente eu não vou conseguir acionar, a ideia do intertravamento é isso, eu não vou conseguir acionar o giro no sentido anti-horário enquanto eu não desligar o giro no sentido horário. Então, essa é a lógica, né, da reversão, que é o intertravamento. Se eu não fizer esse preparo aqui, vai dar curto-circuito na hora, né? Se porventura inadvertidamente, né, eu ligar o giro no sentido contrário.
E daí, por isso que o pessoal ainda coloca o quê? Igual o Leomar falou aí, né? Um sinaleiro para justamente mostrar que no sentido horário ele está energizado, né? E no sentido anti-horário ele não está energizado. Ainda tem os botões, tem alguns botões ali que eles também eles têm uma luz de status, né? Ele não só serve como acionamento, mas ele indica que o circuito está energizado. Não sei se vocês já viram, isso é mais comum para o pessoal aí do predial, né? Vocês já viram aqueles interruptores que tem uma luzinha de status, né? Então, aí quando ele está desligado, aí, principalmente quando é à noite, né? O interruptor está desligado, aí você vê uma luzinha de status mostrando que está desligado e você consegue visualmente, né? Por inspeção visual, no escuro, né? é, Ver que a posição onde é que está aquele interruptor. Aí você vai se guiando ali pelo LED e consegue fazer, né, a ligação do circuito. É mais ou menos esse botão que já tem uma luz num sinaleiro, né? No próprio botão ali, ele serve para isso. Então, voltando aqui, ó, material, né? O botão para desligar, ele vai ser apenas um, né? Ou você vai encontrar ele com o acrônimo aí NF, né, normalmente fechado, ou então, em inglês aí, o normally closed. Então, tem um. O que que faltou mais aí, ó? Aí daí, ó, você pode vir, se tiver com essa versão aqui, ó, você vem aqui embaixo, ó, na hora que você passa o mouse aqui embaixo, ó, vê que apareceu o ícone de mais, né? Você criou mais outro estamento aqui da planilha, né? Aí você coloca ó, o motor trifásico. Tô chutando aqui, já que a partida é direta, né? Então eu vou chutar aqui 3 CV, né? Já que é direta, né? A gente viu aí na aula passada que eu só quero falar Enel, a Equatorial, né? Recomenda dependendo do tipo de máquina, né? Se eu não me engano, se fosse máquina de indução, até 7,5 CV. Se for outro tipo de máquina, né, uma síncrona aí, até 5 CV, que é partida direta. Uma unidade, né? O que que a gente está esquecendo mais aqui, ó? A proteção, né? No caso aqui é o fusível, né? Então, fusível o quê, ó? O F1, né? F2 e o F3, né? Então, o quantitativo aí de material, né? Três fusíveis aí na entrada aqui. Que mais, né? A gente já falou do relé térmico, fusível, a máquina elétrica. Tá faltando mais alguma coisa aí, Leomar? Acredito que tá tudo ok, né? Contator, relé, né? Dois contadores, um relé, dois botão de ligar, né? Um para o sentido horário, outro para o sentido anti-horário, um botão para desligar, né? O motor elétrico em si. Eu chutei aqui um que se adequa aí à potência de partida direta, né? Fusível F1, né? O F1, F2, F3, ou seja, três quantidades. Ok, né? A gente já finalizou essa parte. Aí lembra que eu falei, sempre tem a montagem, né? A etapa de montagem e a etapa de teste. Daí, ó, já vou pegar aqui já da referência aqui para a gente não demorar. Já vou até grifar aqui, porque aí na outra aula a gente já sabe que a gente passou pela explanação dessa atividade, desse esquema, né? Então, ó, sempre você ir essas etapas aqui, né? Às vezes é até bom, né? Não vai ter errado se não tiver, ó. Às vezes é até bom você enumerar, né? A etapa um. Lembra que eu falei que antigamente tinha algumas concessionárias, elas colocam como ou POP, né? Procedimento operacional padrão, ou então eles mudaram o nome, mas basicamente é a mesma coisa.
né? Que é a instrução de trabalho, a IT, né? Então, ela tem esses pilares aqui, a etapa, né? O que que você vai fazer? E a ordem das etapas também é importante, né? Imagina, você vai testar o equipamento antes de montar, né? Não faz sentido, né? Ah, não, eu sou um X-Men, professor. Eu tenho poderes especiais, eu vou testar aqui no meu supercomputador na minha cabeça, na minha mente. Beleza, depois que você voltar para a Terra, aí você volta a trabalhar, né? Então, sempre tem uma sequência lógica. Primeiro você monta, depois você testa. Então, em um POP, né, num procedimento operacional padrão, numa instrução técnica, né, existe esses pilares aqui, né? Basicamente, a maioria tem três, né? Às vezes, se for uma concessionária de energia, tem quatro pilares, mas basicamente são três. A etapa, o que que você vai fazer, né? E importa a ordem dessa etapa, o risco envolvido da etapa em si, né? Por isso que fica no segundo pilar. E o terceiro pilar é como que você vai dirimir esse risco, ou seja, você vai diminuir esse risco dependendo aí do tipo de equipamento até anular o risco. Mas a ideia lá da NR6, né, lá dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual e sistemas, né, equipamentos de proteção coletiva, a ideia é você aplicar, né, na lógica aí da segurança do trabalho, é você aplicar quando não tem um modo, um método, né? Por exemplo, vamos supor que existisse um equipamento, aqui eu estou viajando agora aqui, ó. Existisse um equipamento que você, utilizando ele, você não sofresse choque elétrico. Mesmo você indo lá e colocando a mão no barramento do secundário ou no barramento lá do primário. Existiu, né? Criei agora, eu, super cientista Pableiras Dance, criei esse dispositivo agora. Beleza. Criei esse dispositivo, apresentei ele para o Ministério do Trabalho e Emprego, homologuei ele, ele foi registrado. Então, na próxima revisão lá da NR10, vai aparecer que agora é obrigatório utilizar esse equipamento que anula a possibilidade de você tomar um choque elétrico. Então, ele vai, obviamente, né? Vocês vão ter que fazer um novo treinamento aí de NR10, uma reciclagem, né? Seja de 2 horas até 40 horas, né? Você vai ter que fazer uma reciclagem, porque surgiu um novo equipamento no mercado que, inclusive, ele impede de você tomar choque. Existe lá uma onda, sei lá, quântica, magnética, uma onda maluca lá que evita que você tome choque. Estou inventando aqui, né? Então, se existe esse equipamento, né, e ele foi homologado, foi testado e está ok, daí eu posso utilizar ele. Se eu utilizo ele e não tenho mais o risco de tomar choque por esse equipamento estar funcionando ali dentro do local de trabalho, segundo a lógica da segurança do trabalho, então não há necessidade de eu utilizar um óculos, né, um óculos não, né, mas o calçado de segurança com CA para eletricista e as luvas com a classe de tensão. Eu posso ali com as mãos nuas ali, às vezes eu tenho que utilizar a luva para evitar o risco o quê? De corte ali, né, de corte ali com as ferramentas e pontiagudas aí. Então, se eu tiver um sistema, uma estratégia que ela anula, né? Ela não diminui, mas ela anula o risco, eu não preciso utilizar equipamento de proteção individual ou até um de proteção coletiva. No caso, esse seria até um sistema de proteção coletiva, né? Agora, em último caso, não tem como, não existe, né? Virou uma brisa aqui da minha mente, é que eu criei agora esse equipamento só na minha mente, né? Ele não existe de verdade. Então, eu vou ter que utilizar um equipamento de proteção individual, que é uma luva com classe de tensão para proteger contra choque elétrico, que é um calçado de segurança com CA para eletricista, que protege contra choques elétricos e por aí vai. Então, sempre a ordem importa. Na montagem, o risco é o quê? De ferimento no manuseio das ferramentas e dos materiais. Para você controlar esse risco, você vai ter que utilizar o EPI. No teste, o risco é óbvio, né? Já que é uma máquina elétrica, né? O risco é de choque elétrico, né? Então você vai ter que utilizar um equipamento de proteção individual, né? Não só que, né, a luva, o calçado de segurança, né? Mas outros aí, por exemplo, o óculos, ele evita
que quando você está fazendo ali o corte ali, né, de alguns equipamentos ali, né, cabo, por exemplo, né, se bem que hoje tem decapador de cabos, né, mas quando não tinha, o pessoal cortava ali no canivete mesmo, né, tem a possibilidade, né, dependendo do tipo de alicate. Uma vez aconteceu um acidente terrível aí, o cidadão pegou, né, um cabo, não estava utilizando óculos de segurança e cortou o cabo com aqueles alicate cunha, e daí a rebarba dele pulou e foi para o olho dele, né, e infelizmente aí, né, furou a retina dele. Então foi um acidente de trabalho aí. Beleza? Agora vamos à simulação. Agora deixa eu dar uma diminuída aqui no zoom, que aí dá para a gente enxergar aqui direito. Passou um pouquinho aqui, mas a gente começou, como a gente começou depois do horário aqui a gravar, e deu uns erros aqui, aí por sorte eu não tenho aula agora, dá para a gente estender um pouco mais e fechar essa aula de hoje. Deixa eu pegar aqui a simulação. Agora aqui, pessoal, eu vou abrir o programa. Beleza. Lembrando, né, a promessa que eu fiz, vou pedir aqui para o monitor, um aqui que estiver disponível, já colocar hoje essa pasta extra que deveria ter sido colocada semana passada. Então, o programa que eu vou colocar para vocês, eu até já deixei ele compactado aqui, né? É porque aquele, ó, esse daqui, ó, tá faltando biblioteca, ó. Por isso que ele tá rodando errado, ó. Essas bibliotecas DLL aqui, ó. Tá vendo? Ó, que esse aqui é o que foi baixado na semana passada no site lá do professor. Esse daqui é outro que eu consegui, ó. Tá vendo? Que tem, inclusive, essa biblioteca aqui, a Node-AV, né? Essa biblioteca é fundamental para eu rodar o programa. Então, vem aqui, ó, dá 2 cliques. Ó, vem do Ensinando Elétrica, né? E daí já aparece o quê? A senha para você colocar, ó. 4962. E ele já abre esse arquivo genérico aqui, ó, que é esse CAD, né, underline S1. Você pode até fechar ele aqui, ó. E daí, hoje a gente vai abrir esse, ó. Outra coisa que eu pedi e hoje eu vou garantir que ele vai estar para vocês, ó, é essa pasta aqui, ó, com os 4 esquemas. Hoje, né, para a gente finalizar aqui a análise, vai ser essa aqui, ó, direta com reversão. Esquema 1, atividade 2, que vai estar disponível para vocês, tá? Então vamos lá, vamos abrir. Aí você abriu o programa, né? Fechou aquele padrão que você acabou de abrir aqui, ó. Vem aqui em pastas. Já deixei essa pasta especial com toda a montagem que eu preciso aqui, ó. Então, partida direta com reversão esquema 1, que é o que eu vou compartilhar com vocês. Então, aqui, pessoal, abriu ele aqui, né? Deixou ele na tela toda aqui para vocês verem. Comecei a simulação. Aí, na hora que a gente começa a simulação, os equipamentos aqui, o cabeamento, né? Tudo fica um cinza mais escuro, ó. Eu vou desligar a simulação, ó. Depois voltou a ficar colorido, né? Então, liga a simulação, ó. Dá o play aqui, beleza. Para esse circuito funcionar, ó, depois. E aqui, ó, teve até uma inversão aqui, ó. Depois eu até posso mudar os nomes aqui para ficar igualzinho. O K1 é esse que faz nesse caso aqui do que eu vou fornecer para vocês, o K1 é o que faz a inversão, no caso dessa simulação aqui, e o K2 é o que vai direto. No caso do que está aparecendo lá na folha de tarefa, é o contrário aqui. Mas a lógica é a mesma aqui, ó. Então, ó, vou ligar o circuito de potência, né? Tem um disjuntor motor aqui, né? Coloquei ele porque é bem mais fácil, né? Eu colocar. Poderia ter colocado um fusível com a chave faca aqui, né? Liguei o circuito de lógica, né? Então, ó,
O circuito de potência ele é trifásico, ó, liguei nos barramentos trifásicos e o aterramento devido está, né, no condutor aí de proteção. Ok. Já o circuito de potência, não, o circuito de lógica, né? Ele, né, dependendo aí do tipo de lógica, do circuito de lógica, pessoal, dependendo aí do equipamento, alguns CLPs, né? O CLP puro, até mesmo o CLP que fica dentro do. Por exemplo, qual que é a diferença de um CLP por um inversor de frequência ou a diferença de um CLP puro para um soft starter? A diferença é que o soft starter ele é um produto já acabado. Então ele tem já um CLP dentro dele, assim como o inversor de frequência também já tem um CLP dentro dele que já tem uma função. Se eu for fazer essa ligação aqui com CLP puro, daí eu vou pegar alguns módulos que tem entrada, né, analógica, entrada digital, e vou fazer a montagem ali. Agora já um soft starter, um CLP, ele já tem, né, ele é um produto específico, ele tem uma finalidade específica. Por exemplo, um soft starter, eu preciso ter alguns níveis de rotação de uma máquina aí qualquer, né? Então, eu tenho no soft start lá o nível 1, que ele está a uma certa velocidade, nível 2 ele aumenta, e nível 3 a velocidade máxima. Então, se eu tiver velocidades específicas nesse projeto, nesse implemento, né? E eu não preciso em tempo real, ou até um computador ali, não precisa variar essa velocidade, não. É só velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3 que eu preciso. Não preciso em tempo real fazer mais nada. Então, o que é ideal, e essa máquina, vamos supor que ela é de 60 CV, né? É uma potência muito alta. Então, o ideal para você utilizar para acionar esse tipo de máquina é um soft starter. Agora, eu tenho nível 1, nível 2, nível 3, e por algum motivo eu preciso, lá num processo, lá, né, numa limpeza, alguma coisa, eu preciso, no domínio do tempo, controlar essa velocidade, né? Aí, já um soft starter não é o ideal. O ideal é utilizar um inversor de frequência. Tanto o soft starter quanto o inversor de frequência, ele já tem CLPs embarcados nele com essas funções, né? O soft starter, settings específicos, o inversor de frequência, settings que eu posso variar aí, né? Variar a velocidade, variar a tensão e por aí vai. Então, o CLP puro, eu vou ter que criar esse tipo de especificidade que eu preciso para acionar aqueles equipamentos. Beleza? Então, liguei ó, o circuito de potência, liguei o circuito de lógica, né, e controle. Beleza, vou ligar para um sentido aqui, ó. Vou pegar o S1 aqui, ó. E como eles estão invertidos, ó, o S1 nesse caso aqui, ó, da simulação, ele liga no sentido anti-horário. Vocês perceberam uma coisa aqui, ó, vou desligar o circuito agora, ó, vou vir no botão de desliga, ó, vou acionar ele de novo, ó, S1 aqui, ó, está, ó, note que está normalmente aberto, ó, note aqui, ó, normalmente aberto, no selo, ó, ficou normalmente fechado, ó. Daí, ó, eu energizei o K1, que é o necessário para eu manter, né, a tensão e manter o giro para o sentido anti-horário. Ok. Mas vocês viram que no mesmo momento em que eu vou desligar, ó, perceba aqui, ó, vou fazer igual aquele cara lá, o Procópio lá, o professor de matemática. Perceba, ó, tá vendo, ó? O K1, por ele estar na lógica do intertravamento que a gente viu aqui, ó, o K1 ele desligou, né? Justamente, ó, por que que você inverte normalmente aberto de um, normalmente fechado no outro, né? Porque ele o quê? Ele estava normalmente fechado, ele tornou-se normalmente aberto aqui, ó. No caso aqui, o Born, né, que do K1, que é o normal, que ó, tá vendo, ó? O número final aqui, ó, 1 e 2,
ele é normalmente aberto, ou normalmente fechado, desculpa. E o final 3 e 4 normalmente aberto. Ele estava fechado, tornou-se aberto, e adivinha quem que ele está energizando? A bobina do contator K2, que é justamente a bobina que está com a lógica inversa do que está no K1. Aí eu venho aqui, ó, eu não estou nem usando os botões aqui, ó, deixei os botões aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, venho no painel, ó, tento, ó, tá vendo, ó? Eu tô tentando mudar o sentido de giro, ó, mas como aqui tá aberto, eu não vou conseguir energizar a bobina do K2. Então o curto-circuito não vai acontecer. É isso que é a lógica do intertravamento, ó, tá vendo, ó? Tô tentando, ó, mas tá aberto. Aí, se somente se eu desligar o circuito, ó, venho no B0, que é esse daqui, ó. Desliguei, ó. Agora sim eu posso vir no S2 aqui, ó. Beleza. Agora sim, ó. Ele energizou, né, a bobina do K2, porém no mesmo instante, ó, desligar de novo, ó. Ó, perceba aqui, ó. No mesmo instante, por a lógica estar invertida, ó, o normalmente fechado do K2 tornou-se normalmente aberto. Inclusive, ele está energizando quem? Né, a bobina do K1. Aí eu venho aqui, ó, tento ligar o S1, ó, não consigo, porque a energia que aqui no barramento, na parte de cima, ela tá chegando, ó. Mas quando ele tenta ligar, ó, aqui, como ele está forçando que ele era normalmente fechado e tornou-se aberto, né, por estar acionado, eu estou impedindo, ó, de haver o curto-circuito entre fases. Porque essa inversão de fase é igual eu expliquei aqui, ó. A inversão de fases é eu ligar a fase A B com a C, ou a com a C, sem eu ter um equipamento no meio para dissipar potência. Aí, quando eu ligo as duas fases, dá uma diferença de potencial de 380, no caso, se a fase for 220, né? Aí, como eu não tenho ninguém para dissipar a potência e ligo as duas ao mesmo tempo, né? Ligo as duas juntas, aí daria o quê? A corrente de curto-circuito, e daí a máquina poderia vir até a queimar aqui, no caso. Eu estaria fechando um curto-circuito com a máquina. Aí, no caso, o relé térmico ele ia entrar em ação aqui, né? E já fazer a proteção. No caso aqui, na verdade, quem ia entrar primeiro para essa montagem aqui é o disjuntor motor já protegendo o circuito do curto-circuito. Daí, igual eu estava falando antes, existe alguns, né, dispositivos aí na parte de lógica que você pode energizar tanto ele no circuito de potência, né, ou outros que você pode fazer a energização dele, né, num circuito que tem, por exemplo, 24 volts, realmente tem esse padrão aí, ou uma voltagem específica lá, né? Ou ele é energizado direto no secundário da rede, né? Ou monofásico ou bifásico, ou então ele é energizado por um circuito, né? Uma tensão de controle menor, tipo 24 volts, por exemplo. Entenderam? Só para eu, né? Quem está acionado aqui é o S2, ó. Olha, tá vendo? Não consigo acionar o S1 porque o K2, né, ele tá aberto aqui, ó. O borne superior aqui do K1 aqui, ó, com o K2, a energia não consegue chegar nele, ó, porque a lógica inversa do outro desabilitou esse terminal aqui, né, que era normalmente fechado, né, tornou ele aberto, impedindo de eu energizar a bobina do K1 e aconteceu um curto-circuito. Deixa eu desligar. Ok. Então é isso, pessoal, da aula de hoje, né? Já vou parar aqui o compartilhamento. Aí o que que eu vou fazer? Já vou pedir já para um monitor aqui. Tem um monitor aqui do lado do Afonso.
né? Ele é meu escudeiro fiel aqui, né? O Afonso com 2 Fs. Então ele vai fazer ele vai colocar aqui porque o monitor aí de vocês, ele não tá agora à noite aqui. Para não deixar vocês na chapada, né? Já deixou uma semana, né? Chega, né? Então ele já vai colocar o material extra das outras 3, além dessa primeira montagem que a gente analisou hoje, das outras 3 montagens, tá bom? Então tá, é isso, pessoal, por hoje. Vou parar a gravação aqui para deixar renderizando, né? Ficam com Deus e até a nossa próxima web aula. E pelo menos o material extra hoje já vai estar disponível para vocês, né? Eu vou fazer um esforço aqui para ver se a aula também fica disponível hoje mesmo para vocês.